Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar hoje o nosso estudo de Hebreus e a melhor maneira de nós começarmos é orando. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos faça compreender que somos casa do Senhor. Que glória é essa de ser casa do Senhor e a responsabilidade diante desta compreensão. Que o Senhor Jesus, o sumo sacerdote do Senhor, que realiza o seu ministério na casa de Deus, nos leve a vivermos a verdade que hoje aprenderemos. Nós oramos confiantes em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós terminamos o nosso último estudo analisando os versículos números 1 e 2. Apenas para nós frisarmos ou nós acentuarmos a importância do que nós aprendemos, que quando o autor diz: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, apenas para acentuar, apóstolo é o enviado de Deus para conduzir os homens a Deus. Se precisa conduzir os homens a Deus, é sinal de que os homens estão separados de Deus. E o que causa separação entre os homens e Deus, diz a palavra de Deus, são os pecados dos homens. Então Deus deu o passo necessário para conduzir os homens a Ele. Isso nos mostra que não são as pessoas que desejam de livre e espontânea vontade irem a Deus. Se elas não forem buscadas por Deus, elas jamais irão a Deus. Como sumo sacerdote, o Senhor Jesus é o único capaz de perdoar. Porque o perdão ele sempre veio pelo trabalho, através do trabalho do sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdote, da ordem arônica, ele precisava, ele próprio receber o perdão de Deus e depois ele realizar todo o cerimonial onde as pessoas seriam perdoadas por Deus através do ato sacrificial por meio do sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus, ele nos perdoa. E ele colocou fim à ordem arônica. Por quê? Porque ele é o perfeito sumo sacerdote. Ele ofereceu a si mesmo, ele não ofereceu a animais de acordo com a ordem arônica. Assim, nós somos conduzidos a Deus através do perdão. Então, o nosso sumo sacerdote nos conduz a Deus através do perdão. Isso entra em pleno acordo com Romanos capítulo número 5, versículo 1, que diz que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, sem perdão, ninguém vai a Deus. Por que há o perdão? Porque Deus enviou o seu apóstolo, aquele que faria a obra, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus designou. Isso, quando eu estiver ensinando Romanos, capítulo número 3, você entenderá com muitos detalhes, apenas para antecipar. Deus propôs no seu Filho o perdão para os nossos pecados. Portanto, Deus não pretende e não irá perdoar ninguém se não for através do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus cumpre, então, o propósito do Pai de nos aproximar por meio do perdão, que somente Ele pode dar. E esse perdão vem através da fé, que Deus coloca no nosso coração, mas não nos obriga a tê-la, que é a fé no Senhor Jesus, pois somente através dele somos perdoados. Isso então nos mostra o que o autor quis falar com considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, o Senhor Jesus. Hoje a nossa proposta de estudo ela vai dos versículos 3 até o versículo 6 de Hebreus capítulo 3. Versículo 3 diz assim: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Versículos 4 a 6. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés
era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Como consequência da revelação dessa glória de que nós temos tratado, os capítulos número 1 e 2 falam da superioridade do Senhor Jesus em relação aos anjos. A nenhum anjo foi dito: senta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos vossos pés, mostrando o quanto que os anjos, e aliás o autor ele resume assim, que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Depois de mostrar a superioridade do Senhor Jesus sobre os anjos, agora, lembrando que Hebreus foi escrito aos judeus, ao povo que detinha a aliança através de Moisés, agora o autor vai mostrar a superioridade do Senhor Jesus a quem? Justamente Moisés. Então, como consequência da revelação dessa glória, podemos nos preparar para a bênção que é o ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus. Mas preste muita atenção nisto que eu vou te falar agora. Esse ministério, ele é realizado exclusivamente na casa de Deus. Portanto, a você cabe apenas uma pergunta: você faz parte da casa de Deus? Eu vou explicar hoje o que é essa casa de Deus falada aqui. Você só tem que se preocupar com algo agora. O ministério sacerdotal do Senhor Jesus, ele é realizado exclusivamente na casa de Deus. E você? Faz parte? Você é a casa de Deus? Porque se você não sabe responder essa pergunta, ou se no final da compreensão você chegar à conclusão que você não é casa de Deus, então você tem que chegar a uma segunda conclusão: o Senhor Jesus não será seu sumo sacerdote. E isso é terrível demais para você chegar a essa conclusão. Se você chega a essa conclusão hoje, clame agora pela misericórdia de Deus. Para falar do Senhor Jesus, Moisés é citado no versículo número 2, dizendo que também Moisés era fiel em toda a casa de Deus. O Senhor Jesus é fiel a Deus. Qual a importância dessa fidelidade? O autor diz, o qual, falando do Senhor Jesus no versículo 2, o qual é fiel àquele que o constituiu. E aí diz que também Moisés era. Qual a importância da fidelidade que o autor está falando? Que o Senhor Jesus era fiel a Deus. Qual a importância dessa fidelidade? Veja, Romanos 3:25 diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Bem, a importância da fidelidade de Deus foi que Deus constituiu o Senhor Jesus. Deus escolheu o seu Filho. Deus escolheu o Senhor Jesus, o seu único Filho, para ser Ele a propiciação pelos nossos pecados. No ministério arônico, o sangue era derramado sobre o propiciatório. Como o sangue simboliza a vida, quando o sangue era derramado sobre o propiciatório, havia remissão dos pecados. Mas o Senhor Jesus não teve nenhum sangue derramado sobre ele. E ele não derramou nenhum sangue no propiciatório que não fosse ele próprio. Ele derramou o seu próprio sangue e ele é o propiciatório. Portanto, ele sendo propiciação pelos nossos pecados, ele está sendo fiel a Deus. E a consequência dele ser fiel a Deus é que ele proporciona, por meio da fé, perdão para você, para mim e para todas as pessoas. E sem o perdão, nós continuamos ainda de acordo com a explicação de Paulo em Romanos, capítulo número 1, versículo 18, continuamos debaixo da ira de Deus. Todo ser humano, quando ele nasce e se desenvolve em pecado, ele está debaixo da ira de Deus. E quem o retira dessa ira é o Senhor Jesus. A importância é essa. O Senhor Jesus, sendo fiel ao Pai, ele nos propicia perdão para então nós sairmos da condição de ira e entrarmos na condição de reconciliarmos com Deus. E isso nos traz paz,
alegria e certeza de salvação. Que importância o Senhor Jesus ser fiel ao Pai. Bem, para ilustrar a fidelidade do Senhor Jesus é que Moisés é citado. Então a citação de Moisés serve somente como ilustração, para ilustrar a fidelidade do Senhor Jesus. Claro que a diferença da fidelidade de cada um será comparada e nós veremos isso nos versículos a seguir. Moisés é fiel em toda a casa de Deus, diz o versículo número 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Pois bem, o ministério de Moisés acontecia no tabernáculo e no deserto, servindo ao povo, a fim de conduzi-los a Canaã terrena, que é um símbolo do céu. A Canaã, a promessa da terra dada aos patriarcas e que se apossaram os filhos de Israel que saíram do Egito e, portanto, passaram pelo deserto, conduzidos por Moisés, e no deserto foi inaugurado o tabernáculo, que é uma sombra, uma figura do Senhor Jesus, do céu. Basta nós fazermos um estudo detalhado sobre o tabernáculo, no futuro ainda pretendo fazer isso. Então, esta Canaã terrena, ela é apenas um símbolo do céu, e a importância de Moisés está aí, em conduzir o povo a Canaã, onde por sinal ele não entrou, quem entrou foi seu servo Josué, e então a sua importância estava aí, em mostrar como símbolo a importância do Filho de Deus que nos conduz não a uma Canaã terrena, mas a Canaã celestial. O ministério sacerdotal do Senhor Jesus ocorre exclusivamente na casa de Deus. Agora, o que nós precisamos entender é o que é a casa de Deus. E nós iremos falar sobre isso. O Senhor Jesus nos leva não a Canaã terrena, Ele nos leva ao céu. E como Moisés conduziu o povo pelo deserto, nós também atravessamos uma tipologia desse deserto, que é essa vida com todos os seus problemas. O deserto é um local inóspito, é um local de dificuldade, é um local onde nós precisamos da graça de Deus, precisamos da nuvem que nos cobre durante o dia para evitar um calor insuportável e à noite para evitar um frio insuportável. O Senhor Jesus também nos conduz através do deserto dessa vida, quando depositamos nele a nossa fé. Portanto, Moisés era um tipo perfeito de servo, da qual simboliza o Senhor Jesus, que sendo Deus, se tornou servo para, através do seu ministério sacerdotal, nos conduzir ao céu. O símbolo do qual era a Canaã na terra. A diferença entre o Senhor Jesus e Moisés continua sendo apontada nos versículos 3 e 4. Veja só. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Maior honra do que a casa tem quem a estabeleceu. Moisés estabeleceu o tabernáculo no deserto, com as ordens dadas por Deus. O Senhor Jesus, o verdadeiro apóstolo, é o arquiteto de todo o universo. O Senhor Jesus estava presente em Gênesis, capítulo número 1, versículo número 1 em diante. Quando diz que no princípio houve Deus, os céus e a terra, Deus ali, ele é uma palavra no plural. Ele não é uma palavra singular, Elohim. Então, nós poderíamos traduzir, colocando o singular no plural, no princípio, os deuses criaram os céus e a terra. Mas isso não caberia, porque esse é o mistério. Apesar de ser mais de um, são um único Deus. Então, não caberia a palavra deuses. Porém, Elohim é uma palavra no plural, não é uma palavra singular. Isso mostra que o Senhor Jesus estava juntamente com Deus, juntamente com o Espírito Santo, criando todas as coisas. Ele é o arquiteto do universo. Paulo fala muito sobre isso na Epístola aos Colossenses. Então ele é maior, ele é superior a Moisés. Moisés foi criado
pelo Senhor Jesus. Assim como todos nós, teve a sua vida dada por Deus. Mas o Senhor Jesus é eterno, é anterior a toda a criação e Ele mesmo é o autor de toda a criação. Deus habita no céu dos céus, mas também habita no meio do seu povo, que é a sua casa, como nós já iremos ver. Portanto, como nós estamos vendo, Moisés, ele é colocado aqui pelo autor. O autor coloca nessas palavras do versículo 3, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Moisés era um servo do Senhor Jesus, servo de Deus, e ele sempre deixou isso muito claro. Uma pena que tantos judeus que não se converteram ao Senhor Jesus, ainda hoje dão mais importância a Moisés do que ao Senhor Jesus. Moisés era servo fiel. Ele era muito fiel como servo. Olha o versículo 5. Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Moisés era servo no tabernáculo de Deus no deserto. O Senhor Jesus está sobre a casa de Deus, constituída pelo povo de Deus como filho. Veja novamente o versículo número 6. Cristo, porém, como filho em sua casa. Moisés era servo. O Senhor Jesus é filho. Moisés era servo sobre a casa, ou servo na casa. O Senhor Jesus é constituído filho sobre a casa. Não tem como comparar. Moisés, como servo, ele só poderia lavar os pés do Senhor Jesus. Mas esse é o mistério do Senhor Jesus. Ele, como Senhor, se torna servo, e ao invés dos discípulos lavarem os pés, é ele quem lava os pés. E Pedro, quando não entendeu, e disse: Senhor, eu é quem tenho que lavar, recebeu a resposta: se eu não lavar os seus pés, você não pode de forma alguma receber a salvação. Que mistério! Mas o Senhor Jesus, ele já passou do tempo de servo. Hoje ele é Senhor. Ele morreu, ressuscitou e ele está nos céus. Glória a Deus. E agora ele não é servo mais. Ele é Senhor. Mas para ser Senhor, ele precisou se tornar servo. No entanto, quando nós comparamos a vida de Moisés e a vida do Senhor Jesus, não há como comparar. Moisés é muito inferior. Moisés, como eu e você, inferior ao Senhor Jesus. Moisés era o testemunho do servo fiel na casa de Deus. Uma figura do Senhor Jesus que se tornou servo do Pai por amor à humanidade, criando assim o ambiente em que se tornaria sumo sacerdote. Esse ambiente, essa vida de servo do Senhor, para ser fiel ao Pai, para cumprir os propósitos do Pai, isto cria o ambiente necessário para que o Senhor Jesus se tornasse sumo sacerdote. E isso então nos leva, nos conduz a Hebreus capítulo 10, versículo 21. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ainda não entrei no assunto casa de Deus, que já vou entrar. Mas antes que eu entre, temos grande sacerdote sobre a casa de Deus, o Senhor Jesus. Agora sim, a casa. Que casa é essa? Casa do versículo número 4, pois toda casa é estabelecida por alguém. Casa do versículo 6, Cristo, porém, como filho em sua casa. Que casa é essa? A casa é respondida no versículo 6. A casa somos nós. Eu faço parte da casa. Eu sou esta casa de Deus. Você, se guarda essa fé, você é casa de Deus. Leiamos atentamente o versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós. Casa do Filho, casa do Pai, somos nós. 2 versículos para nós entendermos adequadamente esta questão da casa de Deus que somos nós. O Evangelho de João, capítulo 14, 23, o Senhor Jesus disse: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele,
e faremos nele morada. Se alguém me ama. Para sermos casa de Deus, a condição é amarmos a Deus. Para sermos casa de Deus, a condição é nós sermos aceitos por Deus como sua casa. E a condição para nós sermos aceitos por Deus não está nas obras que nós possamos realizar. A condição para nós sermos casa de Deus está em termos fé. E aí, para nós termos fé, precisa de mais uma compreensão. A fé não vem de nós, não vem de mim, não vem de você. A fé vem de Deus. Se você não tem fé, só tem uma solução para você agora. Se humilhe aos pés do Senhor Jesus e clame ao Senhor Jesus para que Ele dê fé ao seu coração, que pode estar endurecido devido ao engano do seu pecado, e sobre isso nós trataremos ainda no capítulo de número 3. Outro versículo, 1 Coríntios capítulo 6, 19, para nós entendermos essa casa de Deus que somos nós. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Atenção nisso que eu vou te falar agora. Se você acha que você pode fazer o que quiser da sua vida, que você não deve satisfação a ninguém, que você não deve satisfação a Deus, e que a Bíblia não passa de uma opinião, sinto muito, mas você não faz parte da casa de Deus, você não é a casa de Deus, e o Espírito Santo não mora em você. Então nós estamos vendo o que o autor está colocando, a qual essa casa somos nós. Mas somos nós em que condição? É isso que nós precisamos analisar. Somos nós se nós guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Ousadia e exultação da esperança. Fé nesse mundo tão difícil, nesse deserto, que é uma tipologia também do capítulo número 3, 4 em diante. Difícil atravessar esse mundo, difícil guardar a fé. Mas se nós guardarmos, nós continuamos sendo casa de Deus. Então, mais uma coisa para você prestar atenção. Preste atenção nisso que eu vou te falar agora. O ministério do Senhor Jesus, ele ocorre unicamente na casa de Deus. E a casa de Deus somos nós. Portanto, se você quer ser salvo, você precisa deixar o Senhor Jesus exercer o seu ministério sumo sacerdotal na casa dele, que é você. Não há salvação fora de Jesus. Jesus não salvará aqueles de quem ele não for sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que apresenta o pecador a Deus. E se você não pediu a Deus fé para se derramar, se arrepender, pedir o perdão de Deus e crer na obra do Senhor Jesus, faça isso. Porque se você não fizer isso, o Senhor Jesus não será sumo sacerdote da sua vida, na sua casa, que é a casa de Deus. Clame pelo favor de Deus agora para a sua vida. Ousadia e exultação da esperança. Nós somos casa de Deus. Se nós guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Ousadia para termos fé e não abandonarmos por nada. E exultação da esperança. Porque se você está doente, se você tem dificuldade, qual seja a sua dificuldade, você não foca na doença, na dificuldade, você não foca em nada, mas você foca no céu. Se você guardar isso, você irá morar lá um dia, porque o Senhor Jesus é quem te leva para lá. Que maravilha! Na continuidade desse estudo, nós veremos a consequência de atentarmos a esses ensinos básicos que nós vimos hoje e não correspondermos com a fé que Deus deposita em nosso coração. Fé que não é nossa, mas que nós precisamos ser humildes para pedirmos ela a Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você está ouvindo,
mas você precisa ser humilde para você pedir essa fé a Deus, porque é Deus quem dá a fé. Você não é capaz de ter fé por você, você não é capaz de se arrepender por você, você não é capaz de crer no Senhor Jesus por você. Se o Senhor Jesus não colocar, se Ele não te levar ao Pai, você não chega ao Pai. Se Ele não ganhar o seu coração não será dele. Então seja humilde e clame pela misericórdia de Deus. Peça perdão, se arrependa, porque o Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo. Como consequência de nós aprendermos isso, e se nós não vivermos, se nós não dermos razão, se você está a ponto de abandonar esse vídeo e não quer nem saber desse curso mais, você não gostou dessa ideia, você achou que você ia receber uma bênção aqui, uma casa, um carro, alguma coisa, e você não gostou de ter que se arrepender, de ter que clamar, porque que negócio é esse de eu precisar de um salvador, que negócio é esse de eu ter que me arrepender? Se você não gostou disso, você aprendeu, mas não gostou, aí então, entra a consequência dos versículos 7 em diante. E nós falaremos sobre isso a partir do próximo vídeo. Antes de nós concluirmos, então, algumas perguntas para reflexão. Para os versículos 1 e 2 do capítulo 3, quanto para os versículos 3 a 6 desse vídeo. Primeira pergunta. Por que o autor aos Hebreus faz questão de ressaltar a fidelidade do Senhor Jesus ao Pai? Em que essa fidelidade implica na salvação das pessoas? 2. Qual é a casa em questão no capítulo 3 de Hebreus? 3. O que o autor quer dizer quando expressa no versículo 3 que maior honra tem quem estabeleceu a casa do que a própria casa? 4. Onde o Senhor Jesus exerce seu ministério sacerdotal? O que acontece se alguém não for à casa de Deus? 5. Qual a condição para continuarmos sendo casa de Deus? Esse foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada, aguardo você para a continuidade do nosso estudo de Hebreus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, nos abençoe e nos guarde em segurança, em nome do Senhor Jesus. Amém.